nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Amém, irmãos? A paz do Senhor? A paz do Senhor, irmãos? Amém. Vamos pôr de pé? É que ninguém tomou café, jantou para vir, né? Tá tudo sem janta. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, primeiramente, Senhor, quero lhe agradecer, ó Pai, por mais desta semana, por mais este dia, por nossa vida, Senhor, por nossa saúde, pelas nossas finanças, pela nossa família, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, antes que eu me esqueça aqui, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor envie anjos, Senhor, enfermeiros, anjos cirurgiões, lá no Hospital do Câncer, ó Pai. Pai, toca lá na minha sogra, no Dona Maura, ó Pai. E que seja feito tudo conforme a Tua vontade, ó Pai. Muitas vezes pedimos, Senhor, desejamos algo, mas eu lhe peço nessa noite, ó Pai, que seja feito tudo, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Pai. Toca lá no coração da Jaqueline também, que está com ela, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quebranta aqueles corações, ó Pai. E que, se chegar a hora, ó Pai, de o Senhor levar, ó Pai, que leve para os Teus braços, Senhor. Porque um dia ela repetiu comigo, ó Pai. Ela pediu perdão e Te aceitou, Senhor, como único e suficiente Salvador. Então, ó Pai, que ela venha ter mesmo, Senhor, a salvação, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Satanás, você que tem batalhado, tentado nos tocar, pois eu declaro vocês, todos, demônios malditos, que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês, tudo, toda semente que você plantou, todas as tuas armadilhas, pega tudo e bate retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não aceitamos nada do que é teu, Satanás. Então, bate a retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche mesmo esta tua casa. Nos abraça. Envolva em teus braços, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho. Põe Efésios 4, 31 e 32 para mim. Abandonem. Irmãos, presta bem atenção nesses dois versículos. Abandonem toda a amargura, todo ódio
e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Um dia, Deus enviou o seu único filho para ser humilhado, chicoteado e crucificado, para pagar o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado. E será que nós merecíamos isso? Um filho de Deus, o Criador, se fez homem, sofreu, foi humilhado, pisoteado, cuspido na cara, cravejaram na cabeça dele uma coroa de espinho, e teve a pior morte, uma morte humilhante, que era ser crucificado, para pagar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Presta atenção, irmãos, a gente daqui de cima vê todo mundo olhando do lado, como se a gente estivesse falando pelas paredes. É tão ruim isso aí, que a gente ora, pede para Deus direcionar a gente, e a gente vê, falando, né? E a gente vê pessoas que estão olhando para o cachorro, estão olhando para o vizinho, estão olhando para trás. A palavra de Deus está sendo lançada, irmãos. E tudo indica que a volta de Cristo está perto. Talvez um segundo de bobeira teu, você pode perder a salvação, irmãos. Daqui de cima a gente vê todo mundo. E a gente vê que tem dia que a gente está aqui, 50% não está prestando atenção do que está sendo falado. E talvez a palavra é para você, irmãos. Como diz aquele filme, que eu acho que, quem já assistiu lá o Oficina de Diabo? Já assistiu? Interessante aquele filme, não é? Pena que no final, né, por ser... Mas a hora que tiver a oportunidade, assiste, para você ver como que o demônio trabalha dentro das igrejas. E muitas vezes essa distração, desviei do assunto, porque o Espírito Santo me incomodou, porque isso aqui agora. Talvez você está inspirado por demônios aí, talvez tem demônios pegando na tua cabeça e virando, fazer você perder a atenção, irmãos. Eu não quero atenção para mim. Eu quero que você tenha atenção na palavra, irmãos. Amém? Então, irmãos, Jesus, um Criador, Ele se fez homem, se humilhou para pagar os nossos pecados, irmãos, para nos perdoar. E você tem mágoa, talvez do irmão, do vizinho. Ah, meu vizinho chutou meu cachorro, meu gato, meu passarinho, e virou a cara por ele, a galinha, e virou a cara com ele, ficou magoado, não conversa mais com ele, irmão. Qualquer picuinha fez você virar a cara para um irmão, para uma pessoa, e nunca mais você perdoa ele. E Jesus, tudo que Ele passou para perdoar os nossos pecados. E hoje, irmãos, é o dia de Santa Ceia. É um dia da gente renovar a aliança com o Senhor. E será que Jesus aceita esta renovação desta aliança com o teu coração magoado, virado com alguém, sendo que o filho dele morreu por você para perdoar o teu pecado?
E você aí com uma aguinha, por causa de uma coisinha desse tamanhozinho, será que Deus vai aceitar esta renovação de aliança com Ele hoje, com teu coração ruim? Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir perdão, mas hoje não só você vai pedir perdão para Deus, mas no teu coração aí, mesmo que essa pessoa talvez não esteja na igreja, se tiver aqui na igreja, se puder, vai lá e pede perdão para ela, se você tiver alguma mágoa, mas se não tiver, peça perdão, para Deus te perdoar por essa pessoa. Peça perdão, fala o nome dela. Senhor, eu perdoo fulano, e me perdoa por estar magoado com ele, Senhor, para que assim, você possa estar renovando esta aliança com o Senhor hoje, e Deus está aceitando isto, amém? Então aquele que puder, se ajoelhe aí no teu lugar mesmo, se não puder, fique de pé pelo menos, e ore pedindo perdão. Senhor, aqui nos prostramos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, e neste momento, Senhor, nós pedimos perdão, ó Pai, pelas pessoas que talvez nos magoou, nos feriu. Nós pedimos perdão, ó Pai. Essa pessoa pode não estar aqui, Senhor, mas através de Ti, Senhor, nós lhe pedimos perdão, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, por todos os nossos erros, nossas falhas. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor Deus deu seu único filho para morrer naquela cruz, para ser humilhado, para ser cuspido na cara, Senhor, para pagar pelos nossos erros, nossas falhas. Então, Senhor, mais uma vez, nos perdoe, ó Pai. E nós também perdoamos os nossos irmãos que nos ofenderam, nos magoaram, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, Jesus. Aleluias. Amém, irmãos? Querido Espírito de Deus, nós queremos ser dirigidos por Ti, aprender contigo, sermos transformados por Ti. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, pelo amor do Pai, concede a Tua presença, aleluia, aleluia, aleluia.
Espírito de Deus, não dá mais para viver sem tua presença. Espírito, aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu saí da minha casa para vir nesse lugar por sua causa, porque eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso das Suas bênçãos para viver para a Tua glória. Fala: inimigo, eu não tenho nada contigo. Pega o que é seu, solta o que é meu e bata de retirada da minha vida, da minha casa, daquilo que é tudo meu, por direito, em Jesus. Saia das minhas finanças, saia da minha saúde, saia em nome de Jesus. Inimigo, saia do meu trabalho, em nome de Jesus. Saia da minha família, solta o meu nome. Tudo que você faz que atrapalha os meus negócios, de perto e de longe, eu ordeno que você solte em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos ofertar? Uma coisa que a gente tem que sempre aprender, né? Muitas vezes a gente não liga de aprender com o pastor, com a igreja, mas a gente está querendo aprender alguma coisa de Deus para destravar. Uma coisa que nós temos que aprender é que enquanto nós não formos bons naquilo que a nossa igreja já nos ensinou, na simplicidade, né? Naquilo que já é para... Vamos dar um exemplo, né? Eu fico reparando assim, desde quando nós começamos o ministério lá no passado, se eu ensinei as pessoas a ter uma finança saudável, né? Ela não gastar mais do que ganha, economizar o máximo, trabalhar e tal, ela não obedeceu, né? Como é que está a vida dela hoje? Mas se ela obedeceu, já estabilizou isso, então Deus, Ele vai te dar mais. Não adianta você querer correr, querido, daquilo que Deus ensina você no dia a dia, você com o seu pastor, com aquilo que Deus está colocando você naquela situação. Para você sair daquela situação e ir para uma situação melhor, você tem que obedecer. Então eu fico olhando assim, né? Tem pessoas que não estão bem até hoje. Faz 30 anos que me ouviram, não estão bem até hoje. Mas eu fico pensando, e se eu tivesse me obedecido? E se eu tivesse feito aquilo que eu ensinei? Como é que eles estariam hoje? Mas estão achando, querido, que tem que fazer outra coisa, que não é bem assim, estão querendo pegar um atalho, alguma coisa, né? E 10, 20, 30 anos vai se passando. Então Deus, Ele está te ensinando hoje algo, né, que você vai começar a semear, para poder você colher lá na frente.
E aonde Deus está te ensinando? É na tua igreja, no teu trabalho, é no dia a dia. E o Senhor está ensinando através da palavra, está ensinando através das circunstâncias que estão acontecendo na tua vida, né? E você estiver obedecendo, você vai colher. Se você não estiver obedecendo, você vai colher aquilo que você plantou. Por exemplo, né? Eu sempre falei o seguinte: o que adianta você dar dízimo e oferta se você gasta tudo que você ganha? Né? O seu dízimo você perdeu, porque a promessa do dízimo o que é? Trazei todo o dízimo à casa do Senhor, que Ele vai abrir a janela do céu, vai transbordar as bênçãos sem medida na tua vida. Então, se eu pegar e gastar tudo que eu ganho, querido, não adianta, não precisa nem trazer o dízimo, você vai perder tudo. Pegaram? Então, se a gente não aprender aquilo que Deus está ensinando no dia a dia, não vai dar certo. Então, tem pessoas que estão 10 anos na igreja, não obedece o pastor, e fica falando que não dá. E o pastor fala para eles: não, mas quando eu trabalhei de empregado, quando eu trabalhava a turma fala, na época, biscate, né, que fazia um servicinho ou outro, assim ganhava um pouquinho, eu falei, eu seguia os princípios certinho. Os 10% eu guardava no banco, os 10% eu dava para o Senhor, e as coisas foram dando certo. Agora, as pessoas não obedecem. Passa 20 anos, né, que não obedeceu. Como que está a vida da gente? Agora eu fico imaginando, e se tivesse obedecido, como é que estaria a vida dela hoje? Eu duvido se já não era empresário. Eu duvido se já não estava com uma vida satisfatória, bem, com tudo em ordem. Eu duvido. Mas as pessoas não obedecem. Por exemplo, né? A gente faz uma oração aqui, repreendendo o inimigo, né? As pessoas, elas acham, não presta atenção na hora no culto, né? O momento do culto, que a gente tem que repreender, E não adianta, você pode contar 1001 história para as pessoas. Elas são teimosas, ela acha que nada a ver. Até hoje eu tenho um problema bem sério com esse ministério, né? Porque o nosso ministério é um ministério de libertação, de cura. Gente, esse ministério não faz adoração de guerra, não faz marcha de guerra. Para fazer, a gente tem que dar um trabalho para a gente, um suador, sendo que tinha que ser uma coisa natural. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem, né? Que nós temos que fazer guerra. Nós temos autoridade, querido, nós temos domínio, né? O Edson, né? Quer ver? Vocês não vão nem ouvir da minha boca. Vem aqui um pouquinho, Edson, ajuda eu um pouquinho aqui, faz favor. Faz favor. Fala para eles o que o inimigo fez uma vez, né? Que eu orei lá e fiz o inimigo contar que ele estragou uma. Eu sou ruim de guardar a época, mas já faz uns quantos anos? 4, 5 anos? Mais? Não, tem uns 15 anos já. Será que faz tudo isso? 15 anos. Ele atrapalhou uma venda de alfafa minha. E eu sem falar para o pastor, aí o pastor perguntou para o inimigo o que ele tinha feito na minha vida. E se o inimigo falou o dia... Falou o dia e a hora que ele atrapalhou. E o nome do cliente, né? Exatamente. O nome do cliente. Mas em honra do nosso Senhor Jesus, ele é um dos melhores consumidores de alfafa hoje meu. Aí, tá vendo? Salva de palma para Jesus. Agora vamos dar um exemplo, né? O pastor está aqui dando um comando, né? Inimigo, você vai soltar meu dinheiro, vai soltar meus negócios, vai soltar minhas finanças, vai soltar não sei o quê. A turma não liga, mesmo com testemunho tão evidente desse, né? Você acha, querido, que as coisas não estão dando certo de você só por causa, não é só por causa da sua desobediência. Tua desobediência está dando milho para o diabo. E depois, esses que desobedecem são os que não obedecem. Esses que desobedecem
São mesmo que não obedecem numa hora de uma oração, uma hora de uma coisa. Não tem vontade de orar, não acredita no pastor deles. Só porque o teu pastor não é bom em te enganar. Só porque o seu pastor não é bom em fazer uma retórica bonita, né, convincente. E aí, querido, lembra de uma coisa, ó. Diga comigo assim: eu estou de passagem na terra. Eu estou envelhecendo, falei. Então, a palavra que Deus nos dá hoje são semente. Você quer estar na mesma situação que você está hoje, financeira, quando você tiver com 75 anos? Hã? Você quer estar? Você vai poder estar trabalhando igual você está hoje? Você vai estar gastando só o que você gasta hoje? Então, quando nós obedecemos a palavra e fazemos uma guerra espiritual, é porque o Senhor, querido, Ele está cuidando do nosso futuro. Pegaram? Está cuidando do nosso futuro. O Senhor quer, querido, que você envelheça turbinado, de saúde e próspero. Próspero. Daqui, quando você tiver 70, 80 anos, querido, o que Deus vai te dar vai ser o fruto daquilo que você está obedecendo hoje. Obedecer a palavra é praticar a palavra. E cada vez que você pratica, é semente que você está lançando no chão para colher. Então se vira nos 30, mas guarde dinheiro. Se vira, guarde dinheiro. Tem gente que fala assim, ó, pastor não entende. Pastor não entende. Eu não quero nem saber, querido. Guarda dinheiro. Depois que você guardar dinheiro, Deus vai ensinar o que fazer com dinheiro. Esse dinheiro tem que multiplicar. Os homens de Deus hoje que eu ouço pregar, assim, que são homens que pregam com autenticidade, ele fala assim: nós temos que estar preparados para dias difíceis. Difíceis, difíceis, difíceis. Agora, querido, ó, esquece roupa. Esquece negócio de trocar carro, esquece negócio de coisa, esquece essas coisas, esquece as ambições. Comece, querido, a agir com prudência, obedeça. Porque dias difíceis estão, né, para vir, né, e todos nós estamos envolvidos nisso. Mas Deus, Ele livra os seus. Como que Deus livra? Pela sua palavra. Ele tá nos orientando, porque dias difíceis virão. E se dia difícil virão e nós estiver obedecendo a palavra, para nós não vai ter problema. Não vai ter problema. Eu fico imaginando, né? Se meus filhos, as pessoas que começou comigo no ministério, se todas elas estivessem fazendo exatamente aquilo que a gente falou lá no começo. Né? Como é que estaria hoje? Será que estaria pior ou melhor? Né? Então a gente tem que ser esperto, querido. Temos que ser esperto, temos que pegar as orientações de Deus e obedecer. Amém, querido? Eu estou ministrando isso por quê? Porque às vezes você vem aqui ofertar, né? E ofertar é consagrar o que você tem para Deus. Se eu consagrar o que eu tenho para Deus, de quem que é o resto que ficou na tua mão? Hein? Se você consagra algo para Deus, de quem que é aquilo? Vamos, gente? O dízimo é uma consagração. É consagrar os 90%. Quando eu trago a primícia, né? O dízimo é primícia. Dízimo é a parte de Deus que eu não negocio. Então eu estou consagrando minha finança a Deus. Agora ela é de quem? De Deus. Agora, se eu desobedeço a ordem de Deus naquilo que Deus me deu, o que vai acontecer? Espiritualmente, você entregou a tua finança para o diabo. Você entregou para Satanás, você entregou para o inimigo. E igual o inimigo, né? Nós vimos
através do testemunho do Edson, né? Que o inimigo estava controlando uma coisa. Você acha, querido, que o inimigo também não está controlando a tua vida para a tua vida não prosperar? O que vocês acham? Né? Então, vamos ouvir conselhos de finança, vamos ouvir conselhos, né, que levam a nós obedecer a Deus, uma prática, né, da palavra. Pega de todo o dinheirinho que entrar na tua mão, né, consagra a Deus, querido, mas vai perguntar para Deus como é que gasta. Você não precisa ficar consultando a Deus naquilo que é primeira necessidade. Por exemplo, aluguel tem que pagar. A luz, querido, e a água você economiza. Mas chegou no final do mês, se o que você gastou, você tem que pagar. Né? O arroz, o feijão. Quando lá no passado, né, quando eu tinha a minha economia era muito frágil, o que eu fazia? Eu fazia lista. Então, eu tinha um determinado recurso para gastar. Então, a lista era feita só nas coisas básicas: arroz, feijão, sabão, óleo, farinha, açúcar. Que as coisas básicas é que a gente gastava. As outras coisas, se não fosse fazer, depois fazia um orçamento das outras coisas com o dinheiro que sobrava daquilo lá. Se não sobrasse dinheiro, não tinha nem mistura. A Carme deve lembrar quando ela era pequena. Como é que era a mistura, Carme? Carne, mesmo criando porco, criando coisa assim, né? Carne. Eu ia nos meus avós, né? Se as galinhas botavam, tinha ovo de mistura. Se a galinha não botasse, era arroz, feijão puro. Né? E ninguém reclamava. Né? Então, nós temos que saber, querido, que se nós formos fiel ao pouco que Deus nos dá, Deus vai multiplicar. E na hora que você tiver, você vai ver, né, que você vai ter tanto, que daí você vai poder comer do melhor da terra. Mas antes de ter, não coma o melhor da terra antes de ter. Sabe por causa de quê? Porque você vai comer semente. E se você comer a semente, querida, amanhã você vai se empobrecer. E a maioria dos desobedientes, ele não gosta porque ele vê essa palavra como uma afronta. Ele não vê como um ensino. Ele não vê como Deus dando uma puxadinha de orelha com amor, né, com carinho. Mas vê como uma ofensa. Né? Vê até assim, né? Tem gente que vê assim, ó, o que o cara tem com a minha vida? E aí, querido, na hora que você estiver bem velhinho, se ferrando mesmo, né? Você vai falar o quê? Né? Uma das coisas que nós temos que entender, querido, é sobre a palavra de Deus, né? Ela nos garante muitas coisas só pela obediência. E muitos crentes, né, por causa dos sinais, prodígios e maravilha, aí ele pega a graça, mistura com os sinais, prodígios e maravilha, que tem outra finalidade, e ele pensa que a vida dele vai dar certo por sorte, ou porque Deus dá, né? Não é assim não, querido. Eu até tentei desse jeito também, mas não deu certo não. E depois eu vi, querido, que não dá certo. Não dá certo não. Bom, vamos lá. Em Provérbios, né, capítulo 3. Provérbios 3. Então, uma das coisas boas, né? A gente sempre está aprendendo com o livro de Provérbios a lidar com a nossa vida, né? Em tudo.
Versículo 2 diz assim: os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarda-a sempre bem gravada no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembrem de Deus em tudo que fizer, e Ele mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Amém, querido? Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar o seu sofrimento. Adore a Deus, oferecendo o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Então diga comigo assim: o Senhor Deus tem promessa para quem obedece, que nós teremos tanto, fala assim, dinheiro, que nós não teremos aonde aplicar. De tanto que você pode ter, você não vai ter aonde aplicar. O Senhor deu essa palavra para mim, né? Sobre pneu. E eu tenho passado um sufoco muito grande para guardar os pneus. Que a gente compra para vender, né? Tem passado um sufoco muito grande. Porque para mim pneu é dinheiro e dinheiro é pneu, né? E ultimamente eu tenho que diminuir as minhas compras porque não tem aonde pôr pneu. Pegaram, gente? Glória a Deus. Amém? Vamos dar um exemplo também, né? A Suzana, né, ela queria uma casa. Era possível aos olhos humanos você ter a casa, Suzana? E foi como que Deus te deu? De um modo natural, né? Mas você obedeceu a palavra. Outra coisa, ó. A Suzana e o Cassiano têm o mesmo testemunho. Diga comigo assim: nunca confie no que você sabe. Aqui fala assim: não se apoie na sua própria inteligência. Então, não confie no que você sabe. A minha menina, ela postou o testemunho dela, né? Acho que eu compartilhei no Rei dos Reis. E ela falou uma coisa bem interessante ali, né? Que de vez em quando ela pega o carro e não liga o GPS, o Waze, né? Ela não liga. E quando ela vê, né? Ela erra o caminho, né? E perdeu muito tempo, desviou do caminho. Porque ela foi confiar no quê? Na sabência dela. Entende? Então, o que acontece, né? A palavra de Deus é o nosso GPS. A Bíblia é o nosso GPS. O Espírito Santo é o nosso GPS. E aconteceu duas coisas idênticas com a Cassiane e com a Suzana, que antes deles receberem a bênção, o Cassiano veio pedir um conselho para mim, e eu dei um conselho para ele antibíblico, mas com moral bíblica. Diga comigo, moral. Então essas coisas você aprende o quê? Com a experiência. E o Cassiano chegou em mim e falou assim: pastor, estou com um dinheirinho, e um parente meu me pediu. Qualquer um daqui iria, se a Raquel, o Dorival, perguntar para mim se um parente está querendo emprestar dinheiro, o que eu vou falar, Raquel? Não empresto de jeito nenhum, né? Aí eu cheguei no Cassiano e no Coelho e falei assim: ó, vou falar uma coisa para vocês. Empresta tudo para ele. Ele falou assim para mim: pastor, mas e se ele não me pagar? Pode emprestar. Obedece o pastor. Né? E o que Deus fez? Através daquele empréstimo,
o cara foi movido, né? E vendeu o sítio para o Cassiano e para a Fran, né? E a Suzana foi a mesma coisa. A Suzana chegou em mim e falou assim: pastor, o meu esposo está passando uma situação aí e tal, e ele está... E havia uma coisa assim, né, acontecendo com eles, né, que a Suzana nunca imaginou que eu ia mandar ela emprestar, né, Suzana? A Suzana nunca imaginou. Por quê? Porque a Suzana estava se protegendo, né, protegendo aquele dinheiro por causa da compra da casa, né? Aí o que Deus fez, né? Eu falei assim: não, empresta, dá. É teu marido, se você perder tudo, perdeu, porque ele é teu marido, né? Mas o meu marido, pastor, pode gastar o dinheiro e daí, né, vai até o sonho da casa. Eu falei assim: ó, aposta, vai, né? Aí o que Deus fez? Deus moveu o esposo dela e ele, junto mais o dinheirinho dela, logo eles conseguiram a casa, porque Deus usou o próprio esposo. E esses 2 conselhos eu dei para eles, dirigido pelo GPS. Estão entendendo, gente? Dirigido pelo GPS. Antes deles receber a bênção, eles foram provados. Era uma prova aquilo. E eles tiveram que fazer um sacrifício. Eles fizeram por causa da palavra que o pastor deu para eles. Eles fizeram um sacrifício. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, nós temos que tirar o nosso entendimento, né? Temos que mudar o nosso modo de pensar, aprender, querido, a semear no mundo espiritual, e Deus, Ele vai fazer um milagre, após nós obedecermos. Ó, a lei da economia, não foi ela que me deu a minha prosperidade, foi o Senhor. Porque se eu tivesse obedecendo a lei da economia e por ela eu tivesse prosperado, o máximo que eu ia ter hoje, sabe o que é? É uma casa própria. O máximo que eu ia ter. Nós não ia ter esse ministério, nós não ia ter nada disso. Se eu tivesse, pelo princípio da economia, e a própria economia gerasse o que eu tenho hoje, eu não teria praticamente nada. Mas sabe o que era aquela obediência? Era espiritual, era ritual, era sacrifício. Então eu gastar menos do que ganha, pensa bem, ó, R$50 por mês, eu guardando na poupança, quanto que eu teria hoje? Né? Juro sobre juro. Então não é economia, mas foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Pegaram, gente? Se a economia do Cassiano e da Fran e da Suzana é que fosse dar o sítio e a casa para eles, eles não teriam a casa. Ela não teria casa e nem ele teria o sítio. O que deu a casa e deu o sítio para eles foi a obediência à palavra, que funciona como um poder espiritual a favor da gente. Então, lá no nosso trabalho, quando eu trabalhei de empregado, a segunda, quando eu já era crente, né, antes eu trabalhava por princípio, porque eu aprendi desde pequeno: nunca faça para os outros o que você não gosta que faz para você. Então, quando eu trabalhava de funcionário, eu ficava sabendo o que o patrão queria e eu fazia para o patrão como se eu fosse o patrão, e eu reagia para poder agradar como se eu fosse o patrão. Então eu me colocava no lugar do patrão e agia daquela maneira para agradar o patrão. Mas depois que eu me converti, né, eu aprendi o princípio da autoridade. Então eu trabalhei 1 ano de empregado, obedeci a palavra, assumi aquela loja com mais responsabilidade do que se fosse minha, para o meu patrão. Passou 1 ano, o patrão vendeu a loja para quem? Para mim.
Amém, querido? Então, olha bem, quando eu estou passando um problema hoje, ou um calote, ou uma coisa e tal, eu não sei agir, querido, de um modo agradável às pessoas. Não sei agir, mas eu obedeço a Deus. Por exemplo, né? Toda vez que eu tenho um problema, eu estou tendo uma oportunidade de fazer um ritual espiritual para colher bênçãos financeiras. Eu não vou colher naquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu estou fazendo é um sacrifício. Diga comigo, aquilo que eu estou fazendo é um sacrifício. Pegaram, gente? Então, olha bem, aquilo que eu estou fazendo é um sacrifício. E o sacrifício você tem que fazer e perder, esquecer. Mas lá na frente eu vou colher. Pegaram? Pegaram, gente? Glória a Deus. Então, olha bem, eu perdi um dinheiro, né? Eu tenho que aproveitar isso. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em um ritual. Um ritual de eu vou oferecer ao Senhor, vou procurar esquecer, vou perdoar, vou não sei o quê. Eu estou fazendo bem para quem? Vamos, gente? Para mim mesmo. O egoísta, querido, ele só se ferra. Porque ele faz as coisas, né? O mal vem para ele mesmo. Então eu gostaria que vocês pegassem isso. Eu estou ensinando vocês coisas práticas do dia a dia. Então, aqui no nosso meio pode ter pessoas que falam assim, né? O pastor não sabe a situação que eu estou. Eu estou ruim. Então, você pode usar essa situação para poder fazer rituais espirituais. Que Deus vai te dar coisa sobrenatural. Eu vejo, né, que o que aconteceu com o testemunho, né, do Cassiano e da Suzana, eu vejo como uma coisa sobrenatural que aconteceu através da obediência. Se eles não tivessem seguido aquele ritual, não teriam nada hoje. Glória a Deus. Eu vejo também, né, que, por exemplo, né, um dos segredos do Edson hoje, a gente vê, né, que o Edson é uma pessoa que está tomando conta dos negócios da família, e a gente vê, né, pelo movimento dele, pelo gasto que eles têm, que Deus está abençoando. E o Edson não estaria ali também, caso não fosse o Senhor ter entrado, né, na vida deles, na casa deles. Amém, querido? Glória a Deus. E aí, né, depois nós temos que aprender a controlar no dia a dia todas as coisas nossas. Amém, querido? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Romanos. Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para quem que ele escreveu? Quem sabe? Vamos, gente. Romanos, Paulo escreveu para quem? Vamos? Ele escreveu essa carta para os judeus religiosos, que já eram convertidos, mas antes eles eram religiosos, que estavam morando em Roma. Tá? E qual que era a finalidade da carta de Paulo, o assunto principal? É que o religioso, ele confia no que para ser salvo? Na obediência à lei e nas obras, correto? E Paulo, ele quer quebrar essa religiosidade dos judeus. Ele precisa fazer os judeus entender, né, que Jesus, ele morreu, né, para cumprir. Primeiro ele veio para cumprir toda a lei e depois morrer para que a lei possa ser cumprida na nossa vida em termos de salvação. Então,
tema principal de Paulo é a salvação pela fé. Paulo quer que nós entendamos que a salvação é pela fé. Diga comigo, a salvação não é pelas obras. Não é por ser bonzinho, fala aí. Mas é por meio da fé. Esse é o principal assunto que Paulo está explicando na carta de Romanos. Então, em Romanos 3:23, ali diz assim: porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E fala também, né? Acho que é 6:23, fala assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e todos pecaram. Todos pecaram. Então Paulo começa a explicar, né, querido, que a salvação do Velho Testamento, ela estava alinhada ao povo voltar e fazer um sacrifício. Só que aquele sacrifício, ele cessou com Jesus. Por quê? Porque aquele sacrifício não era para salvação. Ele era um sacrifício provisório, apontando para Cristo. E se apontava para Cristo, quem seguia aquele ritual estava em Cristo. Então Paulo, ele estava ministrando isso. E no capítulo 5, Paulo fala, né, sobre o primeiro Adão. O primeiro Adão, né, trouxe o pecado no mundo. A natureza de Adão se transformou em pecadora, de filho de Deus passou a ser a pecador. Então, diga comigo, filho de peixe, peixinho é. Então, se eu nasci de um homem natural, a minha natureza é pecadora. Eu tenho por natureza pecadora. Quando você aceita Jesus, essa natureza, querido, ela vai continuar viva, ativa em você. Cabe a você agora dominar sobre isso. Cabe a você dominar sobre isso, senão isso domina sobre você. Pegou? Mas quando você aceita Jesus, nasce um novo homem. Por isso que você tem que nascer de novo. E aí, né, o apóstolo Paulo começa a explicar que a lei, ela não foi tirada, né? A lei, ela serve de guia para nos levar a Cristo. Mas a lei, ela não foi tirada, ela não foi coisa, ela não tem o mesmo significado do Velho Testamento. Porque agora nós temos o fato que é Jesus. Jesus veio, o Cordeiro de Deus, os cordeiros que eles sacrificavam, agora veio o Cordeiro de Deus, veio Cristo vivo. Então esse povo, né, querido, eles tinham dificuldade em largar a religiosidade deles, e na realidade eles não podiam largar. Eles tinham que saber o lugar da religiosidade deles, que eles não podiam mais confiar naquela religiosidade para serem salvos, mas eles podiam usar aquilo lá para agradar a Deus. Diga comigo, para agradar a Deus. Então nós não somos salvos pela lei, mas somos salvos para a lei de Deus. Diga comigo, eu não sou salvo pela lei, mas sou salvo para a lei de Deus. Só que a lei de Deus agora, ela não é letra mais, ela é espírito e vida. Porque se ela fosse uma lei, então o que eu falei que a Suzana fez e que o Cassiano fez seria errado. Como a lei agora, a letra agora não é mais, a letra, ela não é mais ela que manda, mas é o dono da letra que manda, então Deus sabe aplicar a lei dele com justiça. Porque existe também no meio jurídico, né, eu tenho bastante amigo advogado, e eles falam que tem a justiça intermediária. A justiça, eles falam assim que é
é quando o cara está usando a lei, né, para praticar algo, né, que moralmente é contra a lei, você faz a justiça não é intermediária, é outro nome lá que eu falei, mas eles podem considerar aquilo, né, pela ilegalidade moral do negócio. Então, um juiz ele tem autonomia para isso. Então, tem gente que usa a lei para fazer o que a lei é contra. Tem gente que estuda a lei só para driblar a justiça, né? Então, a lei é feita para praticar a justiça. Na lei de Deus é a mesma coisa. A lei de Deus ela foi feita para poder ter uma justiça moral, da vontade do Criador. Mas os homens, né, eles são astutos, por causa da natureza humana da gente, nós somos astutos. Queremos usar as leis de Deus para tirar proveito. Para tirar proveito. Então vamos dar um exemplo. Diversas vezes, aconteceu no nosso meio, né? O governo dá um benefício, mas que as pessoas tinham que ir lá e assinar um testado de pobreza. Qual o conselho que eu dava para todo mundo, né? Se você assinar isso, você fez um pacto com o diabo. Né? Mas a pessoa não abre mão do direito dela. Ela não abre mão. Né? Depois, querido, se você achar o demônio, igual nós achamos o demônio que estava estragando o negócio do Edson, se você achar o demônio, né, que você alimentou ele daquilo ali, vai dar um trabalho, por quê? Porque ele vai falar, não, mas ela assinou. Ele assinou para mim o testado de pobreza. Eu tenho direito legal sobre ele. E nós já vimos, né, que para poder libertar uma pessoa, não é tão simples assim, você manda o diabo embora só. Ou você tem que orar, jejuar, ter revelação, o Espírito Santo vai dando alguns rituais para poder quebrar aquilo. Né? Então qualquer pessoa que vem para mim e fala assim, eu não tenho nenhum problema de você pegar um benefício, é bênção. Mas o que você acha? Você conhecendo o diabo, o que você acha de você assinar? O que você acha, Alfredo? Você assinar um testado de pobreza? O diabo, querido, ele é sem vergonha. Né? E o Espírito Santo olhando você assinar aquele testado de pobreza? É igual um dia, né? A Carmen queria fazer uma justiça com um motorista de ônibus, né? E a Carmen chegou em casa nervosa com o motorista, querendo, eu vou ligar lá, eu vou dedar esse homem, não sei o quê, né? E o senhor, pastor, não me fala nada, porque ela já sabia que eu ia falar, né? O senhor não me fala nada, porque eu vou fazer. Eu só falei assim para ela, falei, não, tudo bem, Carmen. Vou te falar uma coisa para você, e o Espírito Santo? Aí ela ficou doida, né? E se arrependeu do que estava fazendo. Querido, tem que vigiar. Orai e vigiai, porque o diabo que todo dia está trazendo um contrato para você assinar. E todo dia, querido, o diabo está trazendo um assunto na tua mente, entende? Para você maltratar o teu esposo, teus filhos, teu patrão, para você fazer alguma coisa, e você assina esses contratos com suas atitudes. Todo dia. E todo dia, né, Deus está te dando um caderno também, né, uma situação, uma coisa assim, para você assinar um contrato, para você decretar no mundo espiritual uma bênção. Agora eu fico imaginando, né, o crente, né, que não liga para o que o pastor fala, né? Então o que a Bíblia fala? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Ele não acredita que é Deus que fala na boca do pastor. Porque o pastor está mexendo na minha ferida. Claro, querido, qualquer pastor que vai te ensinar coisas do dia a dia, como você para viver a palavra na prática, é lógico que todo mundo vai se ofender. Hoje aqui, eu acho que é difícil quem não foi puxado a orelha. Né?
mas só quem gostou. Entende? Que pegou. Quem não gostou, vai orar. Vai orar, vai pedir para Deus misericórdia e pega o GPS da palavra e age conforme o conselho da palavra. Então, o problema ali não é o que está acontecendo, se é certo, se é justo, se você é bobo ou não. O problema, querido, é que você está fazendo exatamente o jogo que o diabo quer que você faça. E aí, né, como quando nós fazemos coisas para Deus, nós somos abençoados, quando nós fazemos coisa para o diabo, nós vamos ser também amaldiçoados. Então a lei de Deus, ela serve para isso, para nós praticarmos justiça. Por exemplo, nós comprou esse sítio aqui, e de vez em quando vem, nesse tempo atrás, veio o cara aqui demarcar aqui, né? E veio pedir para mim assinar, tal, né? Nós temos um recuo aqui do lado de cima, aqui, nós temos 3.000 metros de terra aqui perdido. E tem hora que dói, né? Tem hora que dói, dá vontade de pegar essa cerca, empurrar para lá, e arrumar umas brigas, né? Mas daí eu lembro, né, que na palavra, né, se alguém mexer no marco meu, né, o cara está errando. Mas se eu brigar por aquilo, né, eu estou caindo no jogo do diabo, né? E eu lembro de uma coisa, né, que eu aprendi lá no passado, né? O cara foi oferecer uma terra para o meu antigo sogro, né? Diz que sogro a gente não divorcia, né? E o meu sogro falou para ele: para que eu quero terra? Eu não sou minhoca. Então, se a gente tem aquilo que é mais do que suficiente, para que ficar brigando, né, por causa de mais, né? Se não vai dar briga, beleza, mas se vai dar briga, vai para lá, né? Eu não quero E quando eu abro mão assim, o que acontece? Deus pode me dar muito mais terra. Por quê? Porque eu fiz um ritual sobre terra. Eu fiz um sacrifício sobre terra. Tá? Para mim não demorar, porque nós vamos ministrar a ceia. Então, põe para mim em Romanos 12. Então, vamos dar um exemplo assim, né? No Velho Testamento, diga comigo, no Velho Testamento, existia o ritual de adoração, fala aí. Fala de ofertas. Aí aqui, olha bem, em Romanos, capítulo 12, fala assim, como é que nós devemos viver hoje? Como é que nós cumprimos a lei hoje? Como é que nós cumprimos a Torá? Né? Em Cristo. Assim, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Adoração é sacrifício. Hoje nós sacrificamos como? A nossa vida, oferecendo ela ao serviço de Deus, ao evangelismo, à igreja, à reunião, né, dos santos, às boas obras, né, dentro do contexto de Deus. Não é mais para ser salvo, fala aí. Fala comigo. Não é mais para ser salvo. Falou, mas é uma maneira de agradar a Ele e de adorá-lo. Então, olha bem, nós não somos salvos porque vamos fazer essas coisas. Mas a Bíblia é bem clara, nós somos salvos para fazer essas coisas. Efésios 2, versículo 8 diz assim. Como é que diz lá? Ó? Pela graça sois salvos. Hã? Isso não vem? É dom? Então não é o que eu faço que me salva. É dom de Deus, é um presente de Deus. Jesus me deu pela graça. Mediante a fé. E não das obras. Para que ninguém
em tê-la, mas dá glória a Deus. Se você não gloria em tê-la, porque você vai dar glória a Jesus. Pegaram, gente? Aí fala assim, no versículo 9. Porque fomos criados, vamos falar educados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão para andarmos nelas. Então, quando nós fazemos as boas obras, nós estamos fazendo um sacrifício. E os sacrifícios, eles tinham propósitos. Todo sacrifício tinha propósito. Tinha o sacrifício, que era da prosperidade, que era o dízimos, as ofertas alçadas, Tudo tinha propósito. Tinha o sacrifício que era de primícia das colheitas, que era para que Deus desse boas colheitas e eles pudessem prosperar. Tinha o sacrifício que era para o perdão dos pecados. Então, tudo que nós fazemos para Deus, Deus tem um propósito, porque a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa todos que o buscam. Amém, querido? Então não é mais assim, não vai ter aparência, mas é pela fé. Quem conhece o mundo espiritual, que trabalhou muito com libertação, com cura, com ritual, com jejum, oração e atos proféticos, tudo, sabe que o diabo é legalista. E se o diabo é legalista, querido, é porque ele pode ser legalista, ele usa os conceitos de Deus, através da nossa desobediência, ele usa isso para consolidar a obra dele. Amém, querido? Agora, como é que pode, um borracheiro, semi-analfabeto, chucão, ignorante, mal criado, Deus pegar e falar para ele, vou te prosperar, vou te honrar na sua cidade, vou quebrar o paradigma de que profeta na sua casa não tem honra, vou te usar, vou te colocar no meio dos doutores, Então Deus falou que ia colocar no meio dos doutores, ele colocou literalmente no meio dos doutores, Então ele cumpriu. Mas por que ele cumpriu? Porque o tonto, o bobo, o otário, o coisa aqui que era chamado quando se converteu, que era mesmo, porque todo mundo olhava para a gente, via que você era uma pessoa chucona, tonta, Como é que deu certo? Por mérito? Porque mereceu, porque não sei o quê? Querido, mesmo que alguma coisa foi por mérito, mas se Deus não dá a sabedoria, o talento, a transformação, se a palavra, obedecer a palavra não funcionasse, onde eu estaria hoje? Eu estaria morto. Então nós temos que crer nisso, crer no mundo espiritual. As pessoas, queridos, se viver pelas coisas da terra, por elas morrerão, e vai tudo para o inferno. Nós temos que viver o céu na terra. Amém, querido? Diga comigo, a terra é do Senhor Deus, mas está condenada, querido? Agora, olha bem, nós somos do céu, estamos na terra de passagem. Daqui uns dias, nós vamos embora. E nós temos que aprender, querido, a viver o céu na terra, porque é para lá que nós vamos. Nós somos, a Bíblia, quando o apóstolo Pedro fala, Paulo também fala, que nós como embaixadores, quando você busca, o que é um embaixador? O embaixador dos Estados Unidos, o salário dele vem da onde? Vem da onde, gente? Vamos? Só um pouquinho que sabe? Vamos, todo mundo fala junto. Salário do embaixador dos Estados Unidos. Agora você faz a pergunta e responde. Vem da onde? Vamos?
Então, se você é embaixador do céu, da onde que tem que vir suas bênçãos? Do céu. Então, tudo que você faz aqui na terra não é para vir bênção, é para semear. Entendeu? Para você colher do céu. Que Deus vai abrir as portas, Deus é que vai te dar a prosperidade. A gente tem que mudar o modo de acreditar, querido. Tem que mudar o modo de crer. Fique tranquilo. Quando eu perco um cliente, quando algum cliente vai em coisa assim, né? Sabe o que eu penso? Eu falo, Senhor, está na tua mão. Dá para o Senhor me dar 10 no lugar desse? Né? O mesmo volta, querido. Igual aconteceu com o Edson. O mesmo voltou e garanto que o Edson recebeu outros clientes de brinde. Pegaram? Então a gente faz rituais espirituais. Glória a Deus. Amém, querido? E uma coisa que nós temos que entender é que... Ô Lu, vamos pegar ali o louvor. Uma das coisas que nós precisamos entender, querido, é a questão da cura. Diga comigo, a cura. Cura física, cura espiritual, cura emocional. Existem os sinais e prodígios e maravilhas que nós gostamos. Nós acreditamos nele. Mas uma coisa que eu quero que você saiba, que a cura é para todos. Diga comigo, a cura é para todos. Agora deixa eu te falar. Qual que é mais fácil? Você receber um milagre instantâneo ou receber um milagre pela palavra? Deixa eu te explicar. Se Jesus disse, né, que que Ele é a ressurreição e a vida, né, que nós, né, receberíamos poder, né, também para curar os enfermos, para orar em língua, para tudo mais, né? Você acha que Ele falou isso para alguns cristãos? Diga comigo, isso é para mim. Então você pode tomar posse disso e crer nisso. Diga comigo, tudo que acontece na minha vida é para a glória de Deus. Fala, inclusive, os problemas. Tudo. Então, olha bem, um cara podia nascer cego por causa do pecado dos seus pais. Porque a maldição hereditária, ela acompanha até a 3ª e 4ª geração. Mas um dia perguntaram para Jesus, né? Senhor, por que esse cara nasceu? Quem pecou? Foi seu pai, sua mãe? Jesus não, ele nem seu pai nem sua mãe pecou. Ele nasceu cego para a glória de Deus. Glória a Deus? Então diga comigo assim, o crente, tudo que vem nele é para a glória de Deus. Amém, querido? Se o diabo te der um prejuízo, é para a glória de Deus. Só que você vai ter que aprender a trazer a glória de Deus sobre aquilo, né? O que aquele cego fez, né? Ele falou para Jesus que ele queria ver, e Jesus curou ele. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Eu tinha doença quando eu me converti, eu não fui curado por milagre. Eu fui curado pela obediência à palavra. Você vai obedecendo a palavra, quando você vê, os teus inimigos sumiram. Aquela doença não existia mais. Pegaram, gente? Glória a Deus. Se você perguntar para muitas pessoas aqui que têm um testemunho de vida, você vai ver que eles não receberam milagre instantâneo. E ao contrário, todas as pessoas que receberam um milagre extraordinário, instantâneo aqui, nem são hoje de igreja. Hoje muitos deles não são nem da igreja. Pegaram? Mas todos aqueles que Deus não deu um milagre instantâneo, que obedeceu a palavra, aquele problema de que há 10, 15 anos atrás não existe mais, acabou. Problema financeiro acabou, problema de enfermidade acabou, tudo. Simplesmente porque a pessoa permaneceu na igreja.
Então diga comigo assim: Deus é fiel, Ele já me curou. Pegaram? E por que Jesus curou nós já? Porque Ele foi ferido para que nós fôssemos curados. Por que Ele levou todo o nosso sofrimento? Porque Ele sofreu as nossas dores. Então Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E tudo aquilo que nós sofremos é por causa do pecado. Se Adão não tivesse pecado, ele estaria no paraíso. No paraíso era só vida boa, querido. Tudo top. Não precisava trabalhar. Não tinha morte, não tinha dor, não tinha nada. Mas Adão pecou. E na carta de Romanos, Paulo fala assim, né? Mas o último Adão, ele não pecou. Hã? No deserto. No deserto e não pecou. E Adão no paraíso pecou. Então, quando você entregou a tua vida para Jesus, querido, você tem que aprender a tomar posse das coisas pela palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas você precisa crer nela. Você ouve a palavra, né, e toma posse. Se o medo vier, vamos dar um exemplo, né, Marcelo, se o medo vier, o que você faz? Você encara ele com a palavra. Fala, Jesus tomou esse medo, esse medo, Ele me libertou disso, então eu não aceito. E vai fazer aquilo para ter coragem. Então, olha bem. Vamos cantar uma canção assim, né? Vamos pôr outra, vamos pôr uma música mais moderna, né? Fala o preço do pecado aí, Lúcio, uma música do preço do pecado. Escolhe você aí mesmo. Nós vamos cear, querido. Você sabe o que custou a tua cura, a tua prosperidade? Né? Foi naquela cruz que Jesus pagou pelos nossos pecados. Você lembra que eu falei para você que toda desobediência à lei é fazer ritual para o diabo, né? Para o diabo te pegar, né? Agora, toda obediência à lei agora é atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. Por isso que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus ele dá recompensa para todos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardeador de todos que o buscam. Que recompensa é essa? Diga comigo. Essa recompensa é colheita de obediência à palavra. Amém, querido? Ser cheio do Espírito Santo é andar com o GPS ligado. Jesus é o nosso GPS, a palavra de Deus é o nosso GPS. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, o GPS está desligado. Pegaram, gente? Mas se eu ligar o GPS, eu ter comunhão com o Espírito Santo, meu GPS está ligado. O que você vai fazer amanhã cedo, na hora que você levantar? Você vai ligar o teu GPS ou você vai andar na sua justiça própria? Vamos, gente. O que você vai fazer amanhã? Amanhã cedo você vai ligar o teu GPS, né, querido? E o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Então, na hora que se você tiver com o GPS ligado, você vai levantar de manhã cedo, ter que trabalhar de novo, aguentar aquele patrão chato, aguentar aquelas coisas.
eu não gosto de trabalhar. E você começar a murmurar, né, querido? O que está acontecendo? Você está com o GPS desligado. Mas se você tiver com o GPS ligado, querido, você vai falar: ai meu Deus, tem que trabalhar de novo. Você vai falar assim: graças a Deus, né, que eu tenho um serviço. Eu já tive desempregado. E se eu tivesse desempregado, ter que levantar cedo para buscar serviço, sem saber aonde eu ia trabalhar e se ia achar o serviço. Porque o GPS seu está ligado, né? O Espírito Santo vai falar assim: em tudo dai graça. Porque o GPS está ligado. Mas se você amanhã, querido, não quiser ligar o GPS, você vai andar pela justiça própria. Aleluia? Aí o mundo é injusto, né? E a sua justiça própria vai fazer você chegar carrancudo no serviço. Vai fazer você chegar carrancudo no serviço. Eu atendi uma pastora lá em Porto Alegre, e ela trabalhava de secretária para um cara que era gerente de uma entidade bancária. Ele era diretor daquele negócio tudo lá, e ela era secretária dele. E o cara tratava ela muito mal. E ela psicologicamente estava abalada. E ela, né, se abriu comigo, né? Porque ela se abriu comigo como homem de Deus, pedindo conselho. E aí eu falei para ela assim: então, esse homem é tudo isso que você está falando, mas é porque você está olhando com olhos humanos. Eu falei para ela: Deus ama todos os pecadores, pode ser o cara mais ruim do mundo, Deus ama ele. E como ele é um cara difícil, né? Deus viu em você a graça de você cuidar dele para ele. Aí eu falei para aquela mulher assim: o Senhor diz que você é pastora dele. E eu contei a minha história, né? Como Deus falou que eu era pastor, né? Que eu falei para Deus, mas que Deus perguntou para mim: quem são suas ovelhas, né? E eu fui falar: minha primeira ovelha é minha esposa, meus filhos, meus funcionários. E eles não eram, os meus funcionários, nenhum era crente, mas eu era o pastor deles, né? Às vezes, querido, você tem problema com uma pessoa, e às vezes Deus te colocou ali para você cuidar dela, mas você não cuida dela porque ela é ruim, você quer cuidar do bom. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: se Jesus estivesse perto de você, né? Que recompensa eu poderia te dar se você fosse boa para o cara bom? Né? Não fazem isso todas as pessoas do mundão aí que vai tudo para o inferno? Tinha um cara na cidade aqui, querido, que aonde ele chegava as pessoas passavam mal. O cara era chato, arrogante, ruim, esquisito, e carregava um monte de entidade de demônio, né? E eu resolvi cuidar daquele cara. Ele chegava lá na loja, que do ambiente ficava ruim. Ele não tinha amigo, ninguém gostava dele. Você lembra quem que é? Lembra? Não vou falar o nome dele não, mas... E aí, né, que sabe o que eu fiz? Eu comecei a ser bacana com aquele cara. Eu comecei a ministrar Jesus para ele. Primeiro eu tive que suportar ele, aguentar, ser bacana com ele e tal. E aí ele começou a ir lá, daí eu comecei a falar de Jesus para ele. Cara, o cara se converteu. Ele morreu já, né? Mas quando ele estava vivo, era o cara que mais evangelizava na cidade, que mais ia nos hospitais fazer visita. Ele era um cara, turbinou em Jesus. E não veio para o nosso ministério, mas turbinou. Fez uma obra muito bonita na cidade. Mas se Deus não tivesse me dado sabedoria, né, para
pastorear aquela pessoa. E assim aconteceu com muitos outros. Lá no meu trabalho eu sempre falava assim, né? Quando as pessoas tinham dificuldade em atender algum cliente, né? Eu falava para eles assim, ó, é esse que vocês têm que caprichar, porque esse transforma nós. Se nós for bom para esse, né? Se nós conseguir o difícil, né? O fácil todo mundo faz. E nós descobrimos, né? Que muitos clientes daquele que era ruim, né? Na realidade eles eram muito gente boa. Amém, querido? Glória a Deus. Às vezes Deus te deu uma ovelha muito difícil de lidar. Mas procura discernimento. Se Deus colocou na tua mão, cuida. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos. Vou chamar as irmãs para servir a ceia. Por essa noite, Pai. Eu vejo, Deus, que o Senhor nos deu instrução nessa noite, Pai. O Senhor deu instrução para nós na hora da oferta. O Senhor deu instrução agora, Pai, para nós fazermos rituais espiritual. E agora, Senhor, nós estamos, Deus, aqui, Senhor, fazendo um ritual, Senhor, que foi o Senhor que fez por nós. Nós estamos tomando e bebendo, Senhor, desfrutando, Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Uma coisa eu quero te pedir nessa noite, Deus, que o Seu Espírito venha tomar posse das nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos leve, Deus, a outra dimensão, Pai, para que nós possamos, Pai querido, viver, Pai querido, para a glória de Teu nome, Senhor. Para que eu pudesse viver Tua beleza. Fica de pé, querido. Leva a adorar-te. Quero contigo viver. Só um minutinho, Lu. Uma coisa que nós temos que entender, que a primeira coisa que Jesus fez naquela cruz, como diz em Romanos, lá em Romanos, né, na carta de Romanos, né, estava explicando agora há pouco, aquilo que Jesus fez lá, o ato principal foi pagar uma dívida. E Ele pagou a nossa dívida. Diga comigo, nossa dívida. Aí fala assim, nossa, inclui eu. Então Ele pagou pela tua dívida. Havia, querido, uma dívida ao qual, né, querido, nós iríamos sofrer o castigo de Deus, que está preparado para os demônios e os seus anjos. E nós iríamos sofreu o castigo de Deus, castigo eterno, morte eterna. Mas Deus amou tanto nós, querido, que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Mas o que eu quero que você saiba é que Jesus pagou uma dívida. E qual dívida? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abriu. E agora me alegro em sua cruz. Então confessa teu pecado. E deixa teu pecado. Para você tomar a ceia. Qual que é o teu pecado? Hoje Deus ministrou a palavra aqui. Teu pecado. Pode ser estar gastando dinheiro, pecado. Está gastando
mais do que ganha. Teu pecado pode ser murmuração, insatisfação, ou falta. Teu pecado pode ser também falta de agradecimento, falta de estar grato. Teu pecado pode ser não estar tendo paciência com as pessoas, com as coisas, não gostando de trabalhar. Gostar de trabalhar ninguém gosta, né? Mas às vezes nós temos que sentir prazer, né? Em conquistar, em administrar coisas para Deus. Teu pecado pode ser murmuração, reclamação, insatisfação. Teu pecado pode ser orgulho. Senhor, eu creio, Deus, que todos os pecados, Pai, nós temos na nossa natureza. E por todos eles, Deus, que nós, ó Deus, deixamos essa natureza, Pai, dirigir, Pai, como um GPS na nossa vida, eu quero te pedir perdão, Pai. Quero te pedir, Deus, que o Senhor desligue, Deus, nós, ó Pai querido, dessa natureza humana, Pai, diabólica, e nos coloque, Deus, o teu Espírito, Pai. Coloque em nós, ó Deus, o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Jesus, o Senhor pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos e disse assim, que este é o meu corpo que é dado por vós. E o Senhor pegou o cálice, Senhor, e falou assim, que esse é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue, Senhor, que o Senhor derramou por causa dos nossos pecados. Mas por final, Senhor, o Senhor disse assim, fazei isso em minha memória. Ou em outra parte, Jesus, o Senhor disse também, né, que nós não comeríamos mais do fruto da vide até que o Senhor voltasse. Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelo pecado de Bandeirantes, Pai, pelo pecado do Brasil, pelo pecado do mundo inteiro, Senhor. Jesus, venha manifestar o teu Espírito, tua glória. Venha fazer valer, Senhor, o seu sacrifício, tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém, querido? Sai do teu lugar em oração, vem pegar a ceia. Eu nunca saberei O preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que És meu meu Deus és totalmente amável
maravilhoso para mim. Eita Deus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. eu sempre falo assim para as pessoas, né? Que Jesus é o pão da vida. E o corpo de Jesus, ele foi que pagou o castigo dos nossos pecados. E o sangue derramado, ele foi o sacrifício feito para a nossa redenção, foi o preço pago pelos meus pecados, o preço da minha vida foi pago com a vida de Jesus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E quando nós fazemos isso, nós estamos então dizendo que o corpo nosso agora é transformado, ele é feito, refeito de novo para Jesus. E as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, que determinam a nossa vida, eles são baseados então na vida de Jesus, que é o Espírito dirigindo a nossa vida. Por que o Espírito Santo precisa de nós? Porque o Espírito Santo, ele não quer ser nós. Ele não quer ser nós. O Espírito Santo é outra pessoa. O Espírito Santo quer que nós sejamos como Ele. Ele quer fazer de nós verdadeiros filhos de Deus. Então, olha bem, aquele que tem o Espírito Santo tem o poder para ser feito filho de Deus. Quem é dirigido pelo Espírito Santo é filho de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. E o Espírito Santo, ele só podia vir porque a presença do Espírito Santo é a glória de Deus na nossa vida. É a presença da glória, é a presença de Deus na nossa vida, do próprio Criador. Toda manifestação de Deus, ela depende da nossa dedicação agora de sacrifício. Obedecer a palavra de Deus é um sacrifício. Põe Romanos 12 para mim, filho. Romanos 12. Olha bem. O que diz em Romanos 12? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Vai no outro. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Ou não pegue a forma desse mundo, né? Mas deixem que Deus os transforme. Diga comigo, transforme. Por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Viver a vida do Espírito Santo, querido, e a vida de Jesus, e fazer a vontade do Pai, é deixar o teu modo de pensar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus pensa. Lá em Isaías, Deus fala assim: eu não ajo como vocês.
né? E os meus planos não são como o de vocês. Então, nós temos que viver uma vida de sacrifício, querido, de oferta a Deus, sempre, né? Ainda mais quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos que quando vem um pensamento assim, ó, eu não gosto daquele cara, mas lá na palavra, né, querida, ela vem no teu ouvido, o Espírito Santo fala com uma impressão, com uma coisa assim, ó, você está errado. Você tem, aí você mesmo vai pensar assim, ó, tem um versículo que diz que eu tenho que amar os meus inimigos. O cara nem é teu inimigo, e você já está com um problema com ele. Amanhã eu vou fazer um serviço lá no meu trabalho, né? E eu noto que não está do jeito que o patrão gosta. O que eu tenho que fazer? A palavra diz, né, que tudo que for fazer, façais para agradar a Deus, né? Fazendo isso, você também vai agradar a Deus e aos seres humanos, né? Como nós lemos lá em Provérbios. Então eu vou fazer o melhor. E não vou fazer só o que manda, não. Eu vou fazer o melhor. Porque você está fazendo. Amanhã você vai trabalhar para quem? Para quem que você vai trabalhar amanhã? Para quem que você vai trabalhar amanhã? Eu não vou trabalhar para o meu cliente? Se eu for trabalhar para o meu cliente, estou trabalhando para quem? Para mim. Eu vou trabalhar para Deus. Amém, querido? Então eu vou fazer o meu melhor. Isso é uma nova mentalidade. Nova mentalidade é nova vida. Entende? Quando a Bíblia fala assim, tudo que você deve mais fazer é guardar o teu coração. E o próprio Deus fala assim, dai-me o teu coração. E nós vimos lá em Provérbios, né, com uma tradução paralela, que o coração é os seus pensamentos. Glória a Deus. Então Jesus, esse pão, Jesus, ele significa, Jesus, que nós queremos, Jesus, que a tua palavra esteja em nós. E que a partir de hoje, Jesus, os nossos pecados são perdoados, Jesus, porque nós queremos viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito. Eu consagro esse pão, Jesus, e digo, Jesus, que o diabo não tem mais legalidade sobre os nossos erros passados, mas o Senhor tem legalidade sobre todos os nossos acertos futuros, Jesus. Amém, Pai. Este é o corpo que foi dado por nós, que levou as nossas dores, as nossas enfermidades, que pela pisadura deles nós somos curados. Pode comer, querido. Este é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue derramado para o pagamento da dívida que havia contra nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Beba. Glória a Deus. Vem, pode sentar, querido. Eu não ia falar, mas o Espírito Santo me pegou ali, eu comecei a chorar, o Senhor falou, é para você falar. Quando está em Romanos 12 ali, né, o Senhor fala que eles não recompensam a gente.
E toda vez que eu venho limpar aqui, eu fazer qualquer coisa para Deus, eu faço para Deus. E hoje tive visita em casa, né? Minha sogra estava lá. E eu estava pegando os talheres para colocar na mesa, né? E daí eu falando com a minha sogra. Falei, nossa, sogra, eu preciso comprar mais garfo, mais faca, né? E estava muito feio minhas facas, meus garfos. E ali nós pegando, eu levei tudo à mesa. Daqui a pouco minha visita chega com uma maleta desse tamanho assim, ó. Ixi, o negócio era chique, gente. Eu achei que era um álbum de foto de casamento pra gente ver depois do almoço, né? Fran, tem que saber mexer com esse negócio. Eu sou muito simples, né? Aí tinha uns botão do lado, pastor. Tinha uns botão assim. Na hora que eu abri, pastor... Gente, ganhei um negócio de inox, né? É inox. Chique. Eu olhei e falei, a minha sogra, Fran do céu, Deus já ouviu a tua oração. Eu fiquei assim, pastor, pensa um jogo de talher, garfo, mas coisa chique, não é coisa de pobre, não. Eu falei assim, Senhor, toda honra e glória é tua. Aí a tia falou assim, Fran, eu paguei R$1.000 nisso. Aí dentro de mim eu falei, Deus, eu mereço isso? Aí eu estava ali, o Senhor falou para mim, você vai falar. Então, gente, Deus é recompensador, é só a gente falar. Eu falei para minha sogra, daí a minha sogra falou, Fran, o negócio foi tão rápido. Aí o Cassiano falou assim para mim, pede isso. Eu falei, Deus, me perdoa, né? Para a gente estragar tudo. Mas Deus sabe recompensar a gente. Mas eu fiquei tão feliz. De vocês forem em casa, vocês vão ver um negócio chique. Aí a tia me ensinou para lavar, tem que ter todo jeito lá, porque o negócio é chique. Mas, pastor, o dia que você for lá em casa, você vai ver. Aí eu já lavei com bastante cuidado. Ah, o Gilmar Arraque é normal, esses negócios de chiqueza aí. Vai para mim, gente, olha. Vamos logo lá em casa para fazer uma coisa, né? Mas eu fiquei tão feliz. E eu estava ali, pastor, dentro de mim assim, eu chorava. Porque foi muito rápido. A minha sogra ficou espantosa assim, falou, Fran do céu. Eu falei, olha, sogra, eu estou admirada. Olha que Deus dá. Não sabe nem lidar com o negócio. Mas Deus é fiel, gente. Então, olha, quando a pastora Raquel estava ministrando hoje de manhã, tudo que nós fizemos aqui, não é porque está no microfone, não é porque está limpando os banheiros, roçando, mas Deus está de olhão, né? Então vamos vir com o coração grato, um coração disposto a trabalhar aqui, porque Deus recompensa a nossa necessidade. E a minha visita que estava lá hoje, assim, eles se ofereceram para almoçar lá. E eu falei, nossa, não pode ser de qualquer jeito, né? Tem que ser, né? Quando vai visita, tem que ter um negócio mais legal. Mas meus talheres estavam horríveis. Eu falei, ai, Jesus. Aí eu arranquei tudo aquelas coisas feias e coloquei os bonitos. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Deleita-te no caminho do Senhor. Salmos 37, né, diz assim, deleita-te no caminho do Senhor, que Ele satisfará o que deseja o teu coração. Então, deleita-te, querido, não faz as coisas para o Senhor, ou para tudo que você for fazer, faça com alegria, sabendo que você deleitando no caminho do Senhor, Ele vai satisfazer o que deseja o teu coração. Vocês vão ter muitos problemas, muitas lutas, muita dificuldade, muita decepção, muita abandono, né? É ali que você tem que fazer para agradar o Senhor. Tá? É na hora difícil. Pode ver que o apóstolo Paulo fala assim, tenho muito mais prazer nas tribulações, nas provações. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele não estava falando para nós sermos masoquistas, ele estava falando o seguinte, é que ele sabe que quando ele obedece a palavra, só é contado naquele momento ali. Quando você faz as coisas porque é gostoso, porque você gosta, porque não sei o quê, aí até o povo do mundão faz. Mas quando você ama, quando tem tudo para não amar, quando você vem na igreja, quando tem tudo para não vir, é porque você entendeu, né, que você está fazendo um ritual de sacrifício. Ofereçam a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, quando você está vindo na igreja, para de olhar a igreja como um lugar gostoso de vir.
começa a vir e falar assim: eu estou fazendo um ritual maravilhoso para Deus. E o dia que está ruim, querido, para você é o dia que está bom, para Deus te abençoar, né? Isso é um ensino desde o começo. Quando nós íamos no monte, lembra, Raquel, que eu falava assim, ó, o dia que for ruim de ir no monte, que nós, o carro quebrar, que nós ter que ir a pé, que chover, que trovejar, é o melhor dia. Porque ali só vai quem ama a Deus mesmo e não nega o propósito. Então, quando nós estamos tendo luta na vida, querido, Deus tem, diga comigo, Deus tem um propósito. Liga o GPS, se você tiver dúvida de agir, né? Procura conselho, tenha paciência, mas não faça nada que seja errado. Entende? Aos olhos de Deus. Obedeça. Glória a Deus. Eu não abandono as coisas de Deus por causa disso. Tem hora que dá vontade, mas eu falo assim, o quê? Eu vou fazer a vontade do capeta nada? E outra coisa, cuida do teu coração, porque Deus, na hora que você está fazendo, Deus está olhando o quê? Primeiro, o teu coração. E o teu coração o que que é? É um modo de você pensar sobre aquilo que você está fazendo. Então, fazer de todo o coração para o Senhor. Né? Senhor, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Aí, querido, você vai ser visto no mundo espiritual como quem? Como quem é completamente dedicado em oferta viva, santa e agradável a Deus. Amém? E as bênçãos de Deus vai correr atrás de você e vai te alcançar. Não deixe para amanhã. Começa hoje. Amém? Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Jesus, por essa noite. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Sim, meu Deus. Deus, dai-nos para nós, Pai, que sabedoria, compreensão, Pai, para que nós possamos viver o nosso melhor para Ti amanhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Glória a Deus.